Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para mais um estudo então, né? Começando um novo livro agora, o livro de Juízes, que no hebraico original, Shoftim, Libertadores, é o nome do livro original. Começa relatando o final do livro de Josué, a morte de Josué. E agora os filhos de Israel perguntam quem primeiro vai sair à guerra para conquistar mais terra. E Deus fala, Judá. Não é à toa, Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá encabeça a conquista da terra, assim como Jesus é o cabeça da igreja e vai nos colocar na Jerusalém celestial. Agora eles prendem o rei, levam e cortam os polegares das mãos e dos pés. Esse rei havia pego 70 outros e cortado os polegares das mãos e dos pés, e assim como ele fez com aqueles, Deus agora permitiu que fizesse com ele também. Eu falo que o mal, ele atrai o mal, né? E o bem, ele atrai o bem. Por isso, nós não devemos ter na nossa mente nenhum pensamento maligno, nem as nossas atitudes devem ser más. Porque uma hora a conta chega, igual chegou para esse rei agora, e ele agora vai ter que comer as migalhas. Uma pessoa sem o polegar dos pés e das mãos não anda direito, nem pega nada, quase. O polegar é uma ferramenta para que você possa segurar as coisas. Resumindo, ele agora não ia segurar mais nada. Há muitas pessoas na igreja que têm o polegar cortado das mãos e dos pés. Eles também já não seguram mais nada. Tudo que põe a mão é migalha. Você tem que ver se não aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com esse rei. Pedir perdão a Deus, para que Deus restaure os seus polegares de mãos e pés, a sua mão ressequida. Você volte a trabalhar na obra do Senhor. Você volte a trabalhar na obra do Senhor com o mesmo afinco que você tinha antes e deixar para trás as coisas que ficam e prosseguir para o alvo. Fala a conquista de Caleb. Otiniel deu a sua filha, Caleb deu a sua filha para Otiniel porque ele venceu, deu as fontes de água e vai falar que Caleb destruiu 3 gigantes, os filhos de Anak, né? Ou seja, um homem de 85 anos em pleno vigor de vida, porque o Espírito do Senhor era com ele, ele nunca duvidou que Deus daria aquela terra. Indiferente do que tivesse nela, somente ele e Josué acreditaram. Então eles herdaram a terra, que os outros não herdaram porque duvidaram, porque murmuraram, porque não acreditaram que Deus poderia dar. O verso 20 fala que ele expulsou dali os 3 filhos de Anak, 3 gigantes. Agora vai falando aquilo que as tribos deixaram para trás. Eu falo que 90% crente, 0 é a mesma coisa. Então eles agora estão deixando o povo para trás. Aquilo que Deus falou, que não era para deixar, que era para limpar tudo, porque a terra era deles. Eles começaram a deixar Cananeu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, tudo no meio deles. E isso vai ser laço, assim como o Senhor disse, assim como Moisés disse, e assim como Josué disse. E laço na vida do crente, se ele não vigiar, um monte de coisa pode ser laço também. Devemos vigiar a nossa vida cristã, aquilo que colocamos na nossa casa, aquilo que assistimos, aquilo que fazemos e aquilo que falamos, porque tudo pode ser laço, como esse povo que vai ficar para trás vai ser laço. Agora o anjo do Senhor, o mensageiro, é Jesus, tá? Vai aparecer para eles e vai falar exatamente isso que eu acabei de falar. Que eles deveriam ter obedecido aquilo que ele falou. Libertou eles do Egito e fez uma aliança com eles. Não era para fazer aliança com o povo daquela terra, era para derrubar os seus altares, quebrar suas imagens e destruir todo o seu tipo de adoração e culto. E ele fala o que vocês fizeram. Agora fala, eu não mais expulsarei eles de entre vocês. Eles vos serão adversários, seus deuses vos serão um laço. A desobediência tem consequência, e a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Eles deveriam ter obedecido, depois de tudo que viram, de tudo que Deus fez. É isso que o anjo do Senhor Jesus está falando. Eu vos fiz subir da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento, e Deus nos tirou do império das trevas, te libertou da bebida, do vício, para que você seja um santo homem, uma santa mulher de Deus. Não volte aos rudimentos que tinha antigamente no mundo, não volte a beber, não volte
a falar palavras torpes, não volte a ser um mundano, mas continue santo como ele é santo. Agora diz que o povo serviu a Deus enquanto os anciãos, a palavra ancião, presbítero, aqueles que vieram com Josué, que aprenderam com Josué, estavam vivos. Durante esse período, o povo serviu ao Senhor. Toda aquela geração que entrou primeiro, faleceu, e agora os seus filhos, seus netos, que não conheceram aquilo que Deus fez, estavam habitando na terra e fizeram o que era mal perante o Senhor. Pegaram as mulheres daqueles povos, casaram com ela, começaram a cultuar os seus deuses. E começaram a fazer tudo aquilo que Deus falou que se eles fizessem, ele retiraria a sua mão de proteção e permitiria que o inimigo, leia Deuteronômio 28 e 29, o que iria acontecer com eles. Então eles adoraram os deuses daqueles povos que sobraram ao redor e provocaram a ira ao Senhor Deus, que os tirou da terra do Egito e tinha uma aliança com eles. Deus agora entrega Israel na mão dos seus inimigos e eles começam a sofrer, sofrimento. Eu falo que muito sofrimento na vida de um crente nem sempre é prova, muitas vezes é desobediência, porque Deus corrige o filho quem ama e açoita todo aquele que recebe. Leia Hebreus 12:6. E a Bíblia diz que se nós praticarmos pecado e não tivermos correção, o Espírito de Deus já não está mais em nós, não somos mais filhos, somos bastardos. Ficaram em grande aperto e Deus teve misericórdia e suscitou juízes para que pudesse livrar eles das mãos desses inimigos. Contudo, resolveram também não obedecer os juízes, os mandamentos do Senhor. O Senhor suscitava juízes a eles e eles não obedeceram aos juízes. O suscitava o juiz e o juiz livrava eles das mãos daqueles que os oprimiam. E aí o juiz falecia e eles voltavam a fazer as coisas erradas de novo. Era um sobe e desce, como a igreja hoje é um sobe e desce, Hoje é moda ser crente, antes crente era protestante, era algo assim, que julgava até pedra por ser um crente, por ser um protestante. Hoje não, hoje evangélico é sinônimo de cantor gospel famoso, de pastores famosos, verdadeiros bezerros de ouro e vacas sagradas no nosso meio. E a ira do Senhor se acende, agora ele falou que não tiraria definitivamente aquelas nações, mas deixaria como opressão, como sinal no meio deles, para ver se eles guardariam ou não os seus mandamentos, Ou seja, nossa vida é uma escolha. E o estupim de Deus, uma hora tem fim, Agora era para eles terem descanso constantemente, mas não quiseram obedecer o Senhor e agora aquilo virou laço. Virou laço. E na vida de muito cristão, dependendo da escolha que você fizer, pode virar laço na sua vida até o fim da sua vida. Não vai resolver. Vai ser laço, porque foi uma escolha. Deus te avisou, Deus te alertou, você não quis ouvir e agora é um laço que você carrega. E muitas vezes esse laço pode ser até o fim da vida. Enquanto eles estiverem na terra agora, nunca mais iam ter aquela paz prometida na terra que Deus deu para eles por herança, como jurou, porque eles escolheram servir a outros deuses e andar nos caminhos que Deus falou para não andar. Então agora esse povo seria laço, ficaria no meio deles. E tomaram dos seus filhos e deram seus filhos em casamento, misturando com esses povos. E os filhos de Israel fizeram o que era mal, o Senhor entregou eles na mão dos seus inimigos, e eles clamaram ao Senhor depois de grande opressão, e Deus levantou Otiniel, irmão de Caleb, encheu ele do Espírito, e ele julgou Israel, e foi um libertador de Israel. Deus usou esse homem cheio do Espírito para vencer os inimigos e trazer paz sobre o povo de Israel. A Bíblia diz para nós enchermos do Espírito. Não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas sermos cheios do Espírito. Porque hoje na nossa batalha espiritual, Deus quer nos encher do Espírito para que possamos vencer o pior inimigo nosso, a nossa própria carne. Depois esse mundo tenebroso e depois o diabo. Então, assim como o irmão de Caleb, Deus também pode te levantar na sua família, te encher do Espírito, para que você seja um libertador de todos esses que andam cambaleando, indo para a morte, para a região das trevas. Pensa nisso, nesse dia. Olha a história de Israel, levanta e cai. Chega um momento que Deus fala, basta, chega. E acaba entregando na mão dos inimigos. A nossa vida é traçada de escolhas. Escolha hoje Jesus, escolha servir a Jesus.
Escolha ser santo, porque as suas escolhas vão ditar o seu futuro. Agora eles voltam a fazer aquilo que é mal e Deus entrega eles na mão dos moabitas, né? E os moabitas vão fazê-los servilientes deles, né? Serviçais, oprimir o povo de Israel, que é exatamente o que o diabo faz na vida de um cristão meia boca. E eles clamaram ao Senhor e a misericórdia do Senhor, para variar, foi derramada. E ele levantou um homem, Eude, e Eude fez um punhal e armou uma cilada. E quando o rei de Moabe, que era um homem muito obeso, né, ele falou que tinha uma resposta do Senhor para ele e queria ficar sós com ele, cravou dentro dele o punhal, enterrando o punhal, e o punhal sumiu lá para dentro da barriga desse rei, que morreu agonizando ali. E assim Deus livrou Israel da mão dos moabitas através do homem, de um libertador chamado Eude. A Bíblia diz que o punhal entrou até o cabo, né? E aquele rei foi morto. E Deus entregou os moabitas na mão dos filhos de Israel. Depois foi outro libertador que se levantou e matou 600.000. E assim era Israel, um levanta e cai. E agora os filhos de Israel voltam a fazer o que é mal perante o Senhor. E Deus agora levanta uma mulher, Débora, profetisa, né, juíza. E ela vai libertar os filhos de Israel da mão agora dos cananitas, Jabim, rei de Canaã. Depois que Eude morreu, Deus levantou Débora para ser uma libertadora, porque ela chama o general de Israel e fala, por um acaso Deus não deu ordem para que você pelejasse, lutasse? E ele fala que só vai entrar na guerra se ela for com ele. Olha que coisa. Ela falou, eu vou com você, mas não vai ser a honra sua, Baraque, né, sobre a vitória, porque Deus entregou na mão de uma mulher, né? Ou seja, não havia homem, não quis ir, então Deus vai entregar na mão de uma mulher. Eles pegam esse texto para justificar pastor e etc. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então hoje tentam manipular a Bíblia para ir contra aquilo que Deus determinou. Em Tito capítulo 3, leia lá, presbítero é somente homem. E o Senhor vai destruir, derrotar a Cícera, né, comandante daquele exército, e vai entregar nas mãos dos filhos de Israel através de uma mulher, Débora. Cícera consegue fugir, esconde dentro da tenda de um outro que ele achava que era amigo dele. E a mulher desse outro vai cravar uma estaca na sua testa, vai varar o seu crânio. Mais uma vez Deus usa uma mulher para cumprir aquele que era o seu projeto, e assim é extirpado o mal do meio de Israel, ou o opressor do meio de Israel. E assim Deus humilhou Jabim, e até que Israel conseguiu vencer e os exterminar do meio deles. Assim terminamos mais um estudo, né? Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.